Olá, eu sou o pastor Leandro Azambuja, estamos começando mais um Tenho Fome. Hoje o alimento que quero oferecer a você é 1 aos Coríntios, capítulo 14, versos 39 e 40. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. O dom de línguas estranhas é certamente um dos dons mais controversos descritos pela Escritura. Muitos não compreendem e acabam exagerando a sua interpretação deste dom. Existe uma linha teológica e doutrinária que afirma que o dom de línguas é indispensável e extremamente necessário, no sentido de que ele comprova uma experiência concreta e profunda com o Espírito Santo. Por outro lado, existe uma corrente teológica e doutrinária que afirma que o dom de línguas é quase que dispensável ou desnecessário, no sentido de que ele não tem importância alguma para a igreja atual. E na minha visão, ambas as correntes teológicas extremistas estão erradas. Na minha visão e na minha compreensão do capítulo 14 aos Coríntios, Paulo revela claramente qual deve ser a nossa posição pessoal como servos de Deus em relação a este dom. E para mim, entendendo o capítulo 14, toda a controvérsia acerca deste dom cai por terra. O dom de línguas é, sem dúvida alguma, um dom dado pelo Espírito. E sendo dado pelo Espírito, nós não temos o direito de cobrar de pessoas que não tenham este dom que elas tenham. E na minha visão, nenhum texto em nenhum lugar nas Escrituras afirma categoricamente que alguém que seja templo do Espírito Santo tenha que necessariamente falar em línguas estranhas. O próprio capítulo 14 de Coríntios, Paulo mostra que o dom de línguas não é universal. Aliás, nenhum dom é universal, no sentido de que todo cristão tenha que tê-lo. Por outro lado, também, por ser dado pelo Espírito, podemos afirmar que o dom de línguas não pode ser proibido pela igreja, no sentido de que a igreja passa a determinar quais os dons que aquela congregação pode utilizar ou pode exercer. A verdade é que se o Espírito concede o dom de línguas a alguém, ele tem um propósito, e o propósito é do Espírito e não de pessoas. Claro que o dom de línguas, como o próprio capítulo 14 aos Coríntios revela, traz consigo algumas observâncias de como exercê-lo em congregação. Se olhássemos para essas observâncias, toda a contradição ou toda a controvérsia acerca deste dom certamente seria minimizada e talvez até anulada. O apóstolo afirma que é necessário a interpretação quando o dom é utilizado por aquele que está na condução ou por aquele que está em público. Então, se alguém ouvir uma manifestação do dom de línguas, é importante que este alguém compreenda. E o apóstolo Paulo faz a comparação com o dom de profetizar, dizendo que o dom de profetizar ele é mais importante quando a congregação está reunida, porque este dom traz edificação para todos aqueles que ouvem, sem a necessidade de uma interpretação especial. Já o dom de línguas só trará essa edificação para os outros quando também naquela congregação houver alguém que tenha o dom de interpretação de línguas. Portanto, quero encerrar este áudio dizendo a você que é servo de Jesus Cristo, que não tem o dom de línguas, não fique preocupado e nem mesmo tenha a sua experiência com Cristo como menor do que aqueles que têm o dom de línguas. O Espírito concede o dom que você tem,
Se você não tem o dom de línguas, não se preocupe, porque o Espírito sabe o que faz. Por outro lado, você que ouve este áudio e que acredita que o dom de línguas é fundamental e necessário para definir a experiência de conversão e de intimidade com o Espírito, acredito que você deveria rever a sua posição pessoal, porque a Bíblia em nenhum lugar mostra isso. Que você que tem o dom de línguas, utilize ele para a sua edificação pessoal e quando reunido em uma congregação, pense no coletivo e no que a utilização deste dom está impactando as pessoas que te ouvem. E você que não tem este dom, entregue a sua vida ao Senhor, certo de que Ele tem o melhor para você. E o dom que Ele concedeu a você neste momento, sem dúvida, é o melhor que você tem. Que Deus te abençoe, foi um grande prazer servi-lo com a palavra de Deus neste dia. Que você fique na paz de Jesus Cristo e se você quer ouvir mais áudios como esse, se inscreva no meu canal, está o link aí embaixo. Clique no botão se você gostou, dê uma curtida para que mais vídeos como esse possam chegar a mais pessoas. Um grande abraço, Deus te abençoe.